E notícias, Rogério Costa. Muito obrigada, Rogério, pelas suas informações. Então, esses 20 bairros aí, né, que inclusive apareceram na tela para você, precisam se organizar e se preparar para esse dia em que vai realmente ter esse abastecimento de água afetado, mas a previsão é que tudo seja normalizado às 18 horas. A gente, é claro, fica atento aqui e qualquer novidade nós trazemos para você, tanto na nossa programação, como também você pode conferir acessando em tempo real o portal gazetaweb.com. Vamos agora falar sobre tratamento oncológico. Muitas pessoas não têm nem ideia, mas muito se fala, quando a gente fala, né, em relação à oncologia, do tratamento multidisciplinar. E entre esse tratamento multidisciplinar, a palavra foi muito difícil, você pode também ter o tratamento nutricional. E a gente vai entender então agora aqui no estúdio de que forma é que a nutrição ela pode ajudar nesses casos. Quem vai nos explicar é a Laís Navarro, ela que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laís, pela sua participação aqui junto com a gente. Laís, tratamento oncológico, a gente escuta muito, né, falar sobre essa questão multidisciplinar. E talvez algumas pessoas nem saibam, mas a nutrição ela está envolvida também, né, nesse tratamento. Exatamente. Então, a nutrição ela faz parte do conjunto, né, de profissionais que estão ali no cuidado do paciente oncológico. Então, muitas vezes a gente pensa que é somente o médico quando recebe o diagnóstico, mas a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o nutricionista, o fonoaudiólogo, que muitas vezes precisa estar ali presente para ajudar em distúrbios alimentares, entre outros profissionais. Então, a gente tem realmente o nutricionista como um importante profissional a ser colocado nesse tratamento. Então, quando a gente fala especificamente da nutrição, como é que o nutricionista ele vai atuar durante esse tratamento oncológico? Quando a gente fala, né, do câncer, é uma doença muito invasiva, de uma progressão muito rápida. Então, existem pacientes que descobrem no início e existem pacientes que acabam descobrindo numa etapa mais avançada. Então, quanto antes a gente procurar esse profissional e ter esse cuidado, melhor. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o câncer ele cursa com uma desnutrição. Então, a gente tem geralmente uma referência entre 20% a 80% desses pacientes que são acometidos por câncer, eles acabam desenvolvendo uma desnutrição. E essa desnutrição, ela está relacionada muito à perda de massa muscular. E isso interfere no desenvolvimento ali para aquela patologia. Então, quanto antes esse indivíduo, né, essa pessoa conseguir se cuidar, melhor, porque a nutrição ela está intimamente relacionada com essa perda de massa muscular, né, e, consequentemente, com a evolução para a desnutrição, caso o paciente não consiga se alimentar bem. Então, ter uma alimentação equilibrada, se assim a gente pode falar, durante esse tratamento oncológico, pode ser um diferencial? Exatamente. Então, tem nutrientes que são muito específicos. Então, muitas vezes, o paciente ele precisa melhorar aquela resposta imunológica, porque imagine que é um agente estranho que está invadindo o corpo e você precisa combater. Então, para isso, o seu corpo precisa estar mais preparado. Então, existem alguns nutrientes que são imunomoduladores, né, como, por exemplo, o zinco, a vitamina C, o selênio, que são nutrientes que ajudam o corpo a combater, né, esse processo. Então, realmente precisa estar ali dentro de uma alimentação bastante equilibrada. Ok, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa perda de peso. Você até falou também, né, da questão da massa muscular. Eu escuto muito as pessoas falando que quando elas estão enfrentando, por exemplo, a quimioterapia, né, que é um dos tratamentos, quando a gente fala sobre câncer, sobre oncologia, de que elas ficam muito enjoadas, de que elas ficam sem vontade de comer. E a nutrição, chegando nesse momento, naqueles primeiros dias após o tratamento, né, quando a pessoa recebe a medicação, é algo que pode fazer realmente a diferença? Sim, com certeza. A gente tem vários efeitos colaterais, né? Conforme a gente pode dizer. Então, o paciente ele pode sentir náusea, ele pode ter episódios de vômitos, ele pode ter falta de apetite. Às vezes tem a própria alteração no paladar, então o paciente ele não sente sabor dos alimentos. Até a própria água, ela fica com um sabor alterado. A água não tem sabor, mas quando o paciente ingere, ele já sente aquele gosto mais metálico. Então, essas alterações, elas são muito comuns para o paciente oncológico.
Então, a nutrição, ela também atua dessa forma, justamente para evitar que o paciente, né, ele consiga progredir para um quadro de desnutrição. Então, quanto antes a gente puder dar esse cuidado, então, existem alimentos que ajudam a evitar esse processo da náusea, né, dos vômitos. Existem estratégias que a gente usa para poder melhorar o sabor dos alimentos. Então, isso é muito importante para que o paciente não evolua para um quadro de desnutrição, que é muito comum, porque imagine que o paciente ele descobre ali aquela patologia e o primeiro pensamento que ele tem é justamente, né, que a doença ela vai progredir rápido e que eu posso ter uma gravidade. Então, quanto antes ele conseguir se cuidar, melhor. A gente também até vê em alguns casos que é necessária a cirurgia, né? E também quando você está se recuperando de uma cirurgia, você cuidar da sua alimentação é até um diferencial para que essa recuperação ela seja total e seja até muitas vezes mais célere, né? Exatamente. Então, muitas vezes, para que o paciente ele seja liberado para o procedimento cirúrgico, é necessário que ele esteja preparado naquele momento. Então, ele precisa estar com a quantidade de proteínas, por exemplo, adequada, porque senão ele não consegue suportar aquela cirurgia e pode muitas vezes ter complicação no pós. Então, é importante que realmente ele já esteja preparado para esse momento. Então, independente de qual fase o paciente esteja no tratamento, se ele já iniciou, se ele ainda vai iniciar, e qualquer que seja o tratamento, é importante que tenha, né, a ajuda do profissional nutricionista para poder cuidar de todo esse processo. A gente está agora passando por uma campanha neste mês, que é uma campanha muito importante, que é a campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar, né, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E você está coordenando uma iniciativa também muito legal, que visa ofertar atendimentos, né, nutricionais para esses pacientes oncológicos. Como foi que surgiu essa ideia? Pois é, então a gente tem uma liga acadêmica que trabalha somente com doenças crônicas relacionadas à nutrição. Então, essa liga, né, ela propôs para que os meses de outubro e novembro, eles fossem dedicados aos pacientes oncológicos. Então, a gente decidiu que para esses meses a gente iria fazer os tratamentos, né, nutricionais. Então, para toda a comunidade é um tratamento gratuito. Então, quem tiver interesse em participar, basta apenas procurar, né, a Clínica Escola da Faculdade Estácio de Alagoas, lá na Jatiuca. Então, procura lá a instituição e vai receber esse atendimento. Então, esse atendimento ele vai acontecer às quintas-feiras dos meses, né, de outubro e novembro. E a intenção é que, em alusão ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, né, a gente consiga recrutar tanto homens e mulheres para que possam fazer esse tratamento. Então, a gente decidiu iniciar pelos pacientes oncológicos. E a gente espera que realmente tenha essa captação, né, devido à importância que o tratamento nutricional tem na oncologia. Como é que funciona? Como é que esse paciente ele pode chegar até você ou até mesmo, né, talvez você que esteja nos assistindo, seja um familiar, seja um amigo, você também pode repassar essa informação. Mas como é que o paciente ele pode, né, ter acesso a esse atendimento nutricional? Então, primeiro o paciente ele pode entrar em contato pelo WhatsApp, 3214-6843. Esse WhatsApp, ele pode falar lá que tem interesse em participar, né, desse acompanhamento nutricional. Então, a gente vai mandar um link, essa pessoa faz a inscrição colocando alguns dados, como idade, data de nascimento, o nome completo, qual é a patologia que foi acometida, se está em tratamento ou não, só para a gente poder ter uma anamnese um pouco mais precoce desse paciente. Então, preenche esse cadastro e, a partir de então, a gente já faz a organização da agenda. A gente liga para o paciente e já diz para ele qual é o dia e o horário que ele vai. Então, quando a gente recebe o paciente lá na clínica escola, aí ele passa por todo o acompanhamento. Então, a gente faz uma anamnese inicial, coletando dados, né, sobre dados pessoais dele, mas também dados relacionados, por exemplo, ao consumo alimentar, como é que ele está se alimentando em casa, qual o tipo de tratamento que ele está fazendo, quais as principais dificuldades. Faz toda uma avaliação antropométrica também do paciente para verificar se está tendo perda de massa muscular, por exemplo, ou não. Então, toda essa avaliação é feita no primeiro momento. A gente já entrega aos pacientes algumas orientações e dá continuidade. Então, o paciente ele retorna em seguida para as consultas para dar essa continuidade no acompanhamento. E, Laís, você coordena, mas também você conta com a ajuda dos estudantes. E isso acaba sendo até algo bom para eles, né? Porque vão já adquirindo a prática da profissão. Exatamente. Essa vivência é muito importante, né? Então, realmente a gente precisa ter alunos ali ao nosso lado
para poder experienciar essa vivência prática, porque daqui a pouco serão eles, né, os futuros profissionais que estarão ali atendendo esses pacientes. Então, é uma iniciativa da Liga Acadêmica, mas também é composta ali, né, por outros professores e por esses alunos, e a gente espera que consiga colher bastante frutos aí pela frente, porque realmente é uma iniciativa muito boa. Verdade. Então, vamos, por favor, reforçar como o pessoal pode ter acesso a esse atendimento oncológico. Lembrando, é voltado, né, para os pacientes oncológicos. E, é claro, também vamos deixar contatos, redes sociais, fique à vontade para a gente aí, né, caso você tenha alguma dúvida, poder entrar em contato. Vamos lá. Então, para você que deseja participar desse acompanhamento nutricional, você pode mandar um WhatsApp para o 3214-6843. Lá nesse WhatsApp a gente vai responder, passando todas as informações. Existe também, né, as nossas redes sociais, que é o nutrição.estácio Alagoas, e também tem o Instagram da própria Liga, que é a Liga Acadêmica de Nutrição e Doenças Crônicas, LANDICE. Então você também pode acessar o Instagram e coletar mais informações sobre isso. Laís, parabéns por essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitos pacientes, tanto agora no mês de outubro, né, que tem essa campanha belíssima do Outubro Rosa, como também uma campanha muito importante mês que vem, que é a campanha do Novembro Azul. Às vezes os homens, eles são mais cabeça dura na hora de se cuidarem, então realmente são campanhas muito importantes, né? E a gente, é claro, fica muito feliz de trazer aqui para você essas iniciativas, esses serviços realmente para toda a população que são ofertados e que podem fazer muita diferença. Então, parabéns por estar coordenando. Por favor, estenda meus parabéns também a toda a equipe e que vocês continuem e permaneçam assim, que realizem muitos atendimentos durante esses meses. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada pelo espaço. É isso. Precisando, estamos sempre por aqui. Muito obrigada.